Bom dia! Como estão? Já não me viam desde o Parlamento, não é? Ora bem, hoje vamos falar de uma coisa que nos toca a todas desde muito cedo, às vezes ainda mais cedo do que nós acabamos por dar conta na altura em que começa, que é a dor na relação sexual. Isto tem um nome, em termos médicos, chama dispareunia, mas nós ouvimos falar de dispareunia, sei lá o que isso é dispareunia. Pois é, quando o pênis entra, penetra pela vulva para a vagina, dói. Dói normalmente, pode ser por variadíssimas razões. E hoje estamos aqui com uma pessoa que sabe exatamente porque é que isso acontece e mais, sabe como é que se resolve, porque já sentiu ela própria e para além de ter as competências académicas que lhe conferem essa capacidade de avaliar convenientemente a situação e de ajudar a resolver. Portanto, para já esclarecer aqui deste ponto de vista de quem tem muita experiência de lidar com mulheres em menopausa, não pensem que isto acontece só a partir do momento que estamos 12 meses sem menstruar. Isto começa muito mais cedo. Aliás, se eu for dar conta de toda a experiência que tenho a lidar com mulheres em menopausa, isto acontece bastante mais cedo do que nós estamos à espera. E como ali pelos 20 e tal anos, 30, temos um filho, pensar que temos um filho, ou quem decide assim e estará no seu direito, achamos que se calhar tem a ver com ter tido um bebê, ou um segundo bebê, ou ter tido um bebê e ir ter outro, enfim, nós arranjamos muitas desculpas. Queridas, aquilo que cada vez dou mais conta é que tem mesmo a ver com as alterações hormonais de menopausa. Portanto, nós hoje vamos levar este assunto a fundo, dor sexual a fundo, isto promete. Vamos levá-la como ela tem que ser encarada, porque realmente acaba por se tornar um desconforto e às vezes motivo de separação entre as pessoas, entre os casais. E agora vou passar a apresentar a Susana, a Susana Mesquita. Pois é, duas mesquitas. Duas mesquitas, isto tem tudo para dar certo. Então, a Susana é licenciada em Fisioterapia e especializou-se aqui por uma questão que ela tem essa sensibilidade, perceber que é algo que acontece muito, com muita frequência, especializou-se nesta questão da dor sexual. E mais, porquê é que eu estou aqui? Vocês sabem que não é costume fazer divulgação de espaços comerciais na nossa comunidade, a não ser que seja reconhecida uma utilidade prática, uma utilidade que nós, em termos da Associação Portuguesa de Menopausa, demos conta que o benefício vai ser de tal ordem que faz todo sentido, que é legítimo que aquele serviço seja devidamente mostrado. E está a acontecer no Porto. Há uma clínica que se chama Com um Sorriso nos Lábios, que é um sonho de alguém que tem 55 anos, portanto uma mulher em menopausa, a Susana Mesquita, e que resolveu abrir uma clínica de fisioterapia com competência para tal, e foi ela que me chamou a atenção para isto, que é muito interessante, ou seja, chamou-me a atenção neste sentido. Eu tenho esta competência, eu tenho esta sensibilidade, eu sei que isto acontece, e eu alto, estamos aqui perante uma pessoa que sabe o que é que está a falar. Portanto, hoje vamos ficar a saber tudo o que a Susana sabe, pelo menos, e eu acredito que isso vai ser uma grande ajuda para os nossos dias. Portanto, se tiverem perguntas, façam. Nós neste momento não as podemos ver, o telefone está ali a ser utilizado para gravar e para transmitir em direto, mas esta gravação depois também vai ficar disponível no Instagram. Façam todas as perguntas que quiserem fazer, a Susana pertence ao grupo e nós vamos ter a preocupação de responder a cada uma de vocês. Digam às amigas, digam-lhes para ver este direto. Partilhem, da comunidade não se consegue partilhar, mas quando tiver na página da Vidas é público e aí sim, partilhem o mais possível, procurem, porque isto realmente faz a diferença na vida das pessoas. Então eu queria perguntar à Susana, Susana, aparece-lhe assim com tanta frequência mulheres a queixarem-se, ao longo da sua vida, mulheres a queixarem-se de dor sexual? Se eu disser que não, fica espantada. Fico. Sabe então. Porque muitas vezes sou eu que as encontro. Elas não se queixam. Porque infelizmente as pessoas acomodam-se. Porque já tentaram soluções, já tentaram resolver o problema, o ginecologista já deu um lubrificante, já deu a medicação, já fez um hidratante vulvar e não resultou. Ao fim de 1, 2, 3, a mulher na menopausa acomoda-se. E muitas das mulheres que eu tratei, eu descobri-as porque vieram ter comigo por outras razões.
Portanto, a pergunta é, tenho muitas? Tenho. Já tratei muitas já. Foram elas que me procuraram? Nem sempre. Pois, é isso, é que nós tendemos a normalizar. Achar faz parte, é assim mesmo, vou aguentar. Mas, pelos vistos, aquilo que me está aqui neste momento a lembrar, dizer-vos, me ocorre dizer-lhes se nós tivermos à nossa frente uma pessoa com competência e sensibilidade para isto, não fica à espera que nós nos queixemos, pergunta. E é essa a grande diferença. E então como é que costuma ser a reação das pessoas quando fala com elas sobre dor sexual? Se não são elas a procurar-me, sim, ficam completamente descrentes. Ficam assim. Ficam assim, ouvir, quem é esta que acha que me vai ajudar? Mas até que pouco tempo depois elas descruzam os braços e agradecem porque conseguem retomar uma vida normal. Neste momento a taxa de sucesso da técnica que eu utilizo é de 100%. A terapia pode ser feita, começa a ser feita aqui, mas há sempre uma colaboração da parte da dona da vagina, portanto da mulher que me procura, para trabalharmos em equipa. Trabalhamos aqui, mas também trabalhamos em casa. E foi isso que a Cristina disse muito bem. Eu sou prova disso porque eu tive dor na menopausa. Ela apareceu com uma força muito, muito grande. Eu não tinha a Susana para me tratar, portanto tive mesmo que fazer um autotratamento, uma forma de testar a eficácia daquilo que eu partilhava com as minhas pacientes e evolui bastante a técnica, porque ao fazer a mim própria percebi que podíamos ir um pouquinho mais além, que era possível puxar um pouquinho mais por nós e ter muitos mais resultados. E que técnica é essa, Susana? Uma técnica manual. São técnicas de alongamento, alargamento. Mas a Susana põe os seus dedos na vagina da mulher? Sim, a técnica é invasiva. Ok. Temos aqui os equipamentos, as minhas grandes amigas que são as vulvas, o nosso hidratante para nós podermos fazer, e a Marquesa, que tem aí um truque que eu já vou partilhar. A senhora em casa não precisa de usar valor se não quiser, mas se achar preferível pode usar, não tem problema nenhum. E no fundo são um conjunto de técnicas de avaliação e tratamento consoante o resultado. E estamos a falar de terapia manual, é 2 mãozinhas, um dedinho, e as pessoas dizem, mas dói muito. Não dói muito. Agora, em casa dói e não tem significado, não tem sentido. Aqui dói para não doer em casa. Sim, ou seja, digamos que estamos a reabilitar um órgão, estamos a reabilitá-lo, portanto é natural, se nós partirmos uma perna ou se partirmos um osso qualquer, lógico que a reabilitação, depois a fisioterapia, vai ser um bocadinho desconfortável, mas nós tendemos a pensar, pois, mas tem que ser para depois ficar bom. Sem dúvida. É um bocado isso, não é? E agora pergunta-me assim, mas que órgão é este que parte? Pois, que órgão é este que parte? E se eu disser que é o ímã? Pois, ok. Ou seja, nós temos a ideia de que o ímã, quando perdemos a virgindade, se rompe e se desintegra. Não é verdade. Ou seja, deixa de existir, é que rompeu, deixou de existir, já não tem ímã. Não é verdade. Então? O ímã é uma argola fibrosa, pouco elástica, que nós temos e que, quando da primeira penetração, tem tendência a rasgar e abre e cicatriza numa posição um pouquinho mais larga. Daí, algumas mulheres, quando trocam de parceiro e o parceiro tem um pênis mais largo, têm dor, porque aí já não rasga, mas magoa. Uhum. Okay? E aí a fisioterapia. Mas não rasga porquê? Porque já não há tensão suficiente para rasgar. Ok. Já não tem o agente necessário. Pode rasgar, se for uma diferença muito grande, mas normalmente não rasga e não mata, mas dói. Porque fica ali a doer, então sempre que temos relação sexual, dói. Isso seja em que idade for, pode ser aos 20 e tal anos, pode ser aos 18, aos 19. Não interessa. Isto é transversal. Depende da largura do pênis, como é lógico. Depende da largura do pênis e depende da resistência do ímã, porque o ímã, há ímãs que não rompem. Ok. Portanto, essa é a primeira situação. A primeira situação com que podemos deparar-nos é ao mudar de parceiro, depois de termos tido a primeira relação sexual, depois de termos tido a primeira penetração, porque relação sexual pode ser mais do que penetração, obviamente, mas depois de termos tido a primeira penetração, se mudarmos, até pode ser com um brinquedo sexual, pode ser com outro parceiro, a dor pode ser por causa disso ter acontecido. Pode, porque não abriu o suficiente para o tamanho que nós precisamos, por um lado. Por outro lado, o ímã pode ser tão forte que não rompa. Aquelas meninas senhoras, que muitas vezes apanham-as na menopausa e dizem, e a primeira vez? É uma pergunta que eu faço. E da primeira vez sangrou? Não me recordo, acho que não. E aí vem para outras religiões que são muito complicadas quando não há sangue, não é?
Certo. E isso leva-nos a outras questões que antigamente não se sabia que isto podia acontecer, e saber que isso pode acontecer e não há... E ser altamente penalizador para a mulher. Mas em relação à nossa questão é a seguinte: o ímã mantém-se lá. Ok. Funcional, mais ou menos funcional. Temos algumas pacientes que dizem: eu quando estou menos exposta, com preliminares, a coisa funciona. Agora assim, uma rapidinha não. Pois. Porquê? Porque é preciso um relaxamento grande naquele momento para que consigam fazer uma penetração com o mínimo de dor, que muitas vezes com a continuação do ato sexual desaparece. Isto são as pessoas que são funcionais. Ok. Não deixam de ter problema. Certo, claro. Mas deram a volta, contornaram o problema e conseguiram resolver. E depois vem o problema hormonal, que disse muitíssimo bem. Onde é que temos uma grande transformação hormonal? Na gravidez e no parto. Pois, e aparece o problema. O ímã fecha. O ímã depois fecha. Não sei se faz sentido sublinharmos aqui isto. Nós estamos a dar, pelo menos para mim isto é uma total novidade. Eu achava que o ímã, depois de ser rompido, depois da primeira penetração, o ímã rompeu e a partir daí é sempre igual. Pelos vistos não é, não se desintegra, como disse a Susana, e eu vou recapitular esta chamada de atenção. Não se desintegra, continua lá e continua a exercer a sua parte, a fazer a sua parte. Portanto, isto pode ser um motivo de dar dor. Afinal, não é só pela secura vaginal. Ok, Susana. São duas coisas muito diferentes. E que se complementam. Porque a secura existe, não é um mito. A secura existe. Sim, mas não é aos 20 e tal anos, em princípio não será. Mas na gravidez com uma alteração muito bem. Das hormonas. Certo. Portanto, estão ligadas, e disse-me muitíssimo bem, alterações hormonais levam ao aparecimento do desconforto, sem dúvida, na altura do parto. E aí vem, quando não tínhamos filhos, não tinhas problemas. Pois, precisamente. Tu agora já não queres. Quantas vezes eu vi isso? Mas o tu agora já não queres é associado à criança. E não se põe em hipótese que no pós-parto é preciso fazer reabilitação pélvica do tipo da dor, do trabalho da dor, e isso faz parte da minha consulta sempre, como é que está e vamos avaliar, mesmo cesarianas, e encontro muitas dores. Fazemos a terapia, tem relações, não tem dor e a vida continua normalmente. Outras vezes eu tiro a dor que elas tinham antes e que, como não sabiam como tratar, nunca tinham tentado tratar. Então, nós estamos aqui a falar em questões, somos a Comunidade de Saúde da Menopausa, a Associação Portuguesa de Menopausa, mas atenção, digam isto às vossas filhas, digam isto às vossas netas, quando começarem a atividade sexual, seja ela qual for, seja ela com um homem, com uma mulher, cada um é livre de tomar as suas opções, que tenham isto em atenção, não é só a partir do momento, isto não é só para quem tem filhos, não é só para mulheres que dão à luz, é para qualquer tipo de mulher, qualquer desconforto, quando há penetração ou quando há algum envolvimento da vagina e da vulva, é sinal para procurarmos ajuda de profissional, mas é de profissional. E quando se fala em profissional tem que ser uma pessoa que tenha essas competências. Por isso é que nós no início dizíamos que a Susana é uma fisioterapeuta licenciada em fisioterapia, que não é a mesma coisa que ser uma jeitosa que sabe umas coisas não é? Portanto, terem atenção a isso. Portanto, já percebemos que pode acontecer a dor sexual ainda em jovens, pode acontecer porque o ímã vai continuar a oferecer resistência mesmo depois de ter rompido. Já percebemos que pode ser por alterações relacionadas com o parto e também com a gravidez e com o parto. E agora vamos perceber, isto começa-se a adensar e aí é para toda a gente, independentemente de ter estado grávida ou ter tido algum parto, isto começa a concentrar-se, a ser ainda mais problemático ali a partir dos 35 anos, porque nós sabemos que é aí a idade em que tudo começa a mudar. Aliás, não é à toa que a gravidez passa a ser de risco a partir dos 35 anos, portanto, todo o protocolo de seguimento de uma grávida a partir dos 35 anos altera-se e também se vai alterar a possibilidade de se instalar em condições que podem levar à dor na penetração sexual. E quais são essas condições, Susana? Eu vou fazer aqui um pequeno parênteses. Ok. Que é assim, na primeira penetração, haver dor é expectável. Okay. A partir daí, se continuar a haver dor, não é normal. Tem que se procurar ajuda. Certo. É? Porque há pessoas que dizem, a primeira vez doeu, a segunda vez doeu, a terceira vez doeu, a quarta vez doeu, a quinta vez doeu, não é normal. A primeira vez doer, há uma ruptura sim, depois não.
tá? Isto para esclarecer um bocadinho Ok, está feita esta. A partir daqui, o que é que acontece? Mas aí, Cristina, é mesmo na perimenopausa. Isso. Tem que haver uma alteração hormonal. O que é que acontece? Esterectomias. Sim. Tratamentos de oncologia que levam a uma menopausa induzida. Sim. Tudo que tem a ver com grandes alterações hormonais, como, por exemplo, a pílula. Ok, a contracepção oral. Em que a pessoa faz a introdução e depois faz uma pausa. Tanto pode aparecer na introdução como pode aparecer na pausa. Portanto, quando as pessoas, de todos os casos, já foram, acho que já podemos dizer milhares, que eu tratei, há sempre uma relação com alguma coisa, com uma componente hormonal. E o organismo tem uma resposta de a estrutura do ímã, que é pouco elástica, torna-se menos permeável, diminui o diâmetro e não deixa entrar. Ponto. Portanto, na menopausa, as pessoas dizem que eu estou virgem outra vez. Uma coisa que é muito importante, estas sensações que a pessoa sente variam da maneira como o cérebro interpreta. Pode ser incompatibilidade total, não consegue entrar, mas a sensação de falta de lubrificação e, portanto, se confunde um pouco com a secura vaginal da menopausa, que é real, mas é um pouquinho diferente. Nós tratamos a secura e continuamos a sentir segura. Há um teste que eu aproveito para passar para a comunidade. Se vocês conseguirem introduzir 2 dedos na vagina, ao introduzir ficam com os dedos parados e afastam os dedos. Se aparecer o desconforto, não é falta de lubrificação. E não é secura vaginal, porque não há movimento de entrada e Mas saída. vamos nos pôr no lugar de qualquer pessoa. Não é sem colocar lubrificante? Colocando lubrificante e pode ser sentada, deitada. Aí eu costumo dizer para usarem na posição em que se sentem mais confortáveis, por exemplo, quando punham tampões. Quando punham um tampão. Se era na sanita, façam na sanita, se era no banho, façam no banho. Se não usavam tampões, já é um indicador que tinham problemas. Isto é uma coisa que eu ando a interessante. nas meninas, quando elas não gostam de tampões porque começar a perceber já é uma antecipação de que alguma coisa precisa de ser tratada, ok? E portanto, eu vou introduzir 2 dedos com lubrificante para não ser aquele desconforto da entrada. A partir do momento em que eu estou dentro da vagina, eu vou afastar os meus dedos e vou dilatar, vou afastar os pontos. E aqui vai aparecer o meu desconforto. Se houver desconforto, já é para pedir ajuda. Sem dúvida. E aí a pessoa, atenção que pode ser preciso 3, tá? Depende do calibre que nós precisamos. Claro, não somos todas iguais. A nossa boca tem diâmetros diferentes, a boca do corpo, que era assim que se chamava antigamente, também tem diâmetros diferentes, portanto é perfeitamente comum, depende por exemplo, do número de partos que aquela mulher teve ou não teve, mas é necessariamente diferente. Mas, portanto, na posição em que punhamos o tampão, ou quem não punha tampão já é sinal que se calhar já tinha problemas por causa disso, tenta meter 2 dedos na vagina e abrir, ou então meter 3 dedos e abrir, e se sentir algum desconforto, não é falta de lubrificação. Exatamente. Ok. Porque se fosse logo falta de lubrificação, tínhamos que haver entrada e saída. Se eu estou parada e abro e sinto o desconforto, E o desconforto tem que ser dor? As pessoas têm muita dificuldade em caracterizar esta dor. Dizem ardência, queimar, rasgar, são tudo sensações associadas Uma coisa que me dizem muito parece que bate, parece que o pênis bate no fundo de... Mas é no fundo da entrada. Pois, é isso que se tem que... Pronto, porque como há uma diminuição do diâmetro, há uma sensação que não entra. Ok. Portanto, parece que há qualquer coisa que bate e que não deixa. Sim. Não é? Isto também é uma sensação, porque há uma diminuição do calibre. Certo. Muito bem. Então é isso. Qualquer desconforto, por isso é que se chama desconforto, porque pode ser muita coisa, mas qualquer tipo, aquilo que se tu não estás à espera que isso aconteça, já é motivo para procurares ajuda. E há quem possa dar essa ajuda. Portanto, digamos que os lubrificantes não resolvem tudo. Depois dizer, lubrificante é uma coisa e hidratante é outra, que também é uma confusão que se faz muita, como vulva e vagina também não são a mesma coisa, mas não é exatamente disso que nós estamos aqui a falar. Estamos a dizer que há tratamento e há uma técnica que esta profissional com competência para isso sabe aplicar nesta clínica no Porto, que se chama Com um Sorriso nos Lábios e que resolve um sorriso nos lábios, não é com, é um sorriso nos lábios. Eles podem ver o site se quiserem. Isso, pomos o site que se chama umsorriso.pt. Ok, é isso. Há o que fazer,
sofrer não é suposto. Para cada desconforto de menopausa, relacionado com a menopausa, hoje em dia há uma resposta cientificamente testada e eu ia perguntar, por exemplo, há bocado a Susana disse-me assim, olha, sabe que esta marquesa que está aqui, vibra para baralhar um bocadinho o cérebro para que o desconforto que está associado à terapia não seja tão forte. Ok, pronto, então temos aqui uma Dona Marquesa que se encarrega de baralhar um bocadinho a circunstância, que é para, enfim, criar o contexto para que seja mais permitido isso. Susana, estes tratamentos podem durar quanto tempo? Depende muito, muitíssimo, porque eu vou ensinar a mulher a fazer o tratamento em casa e se ela quiser com muita vontade voltar a conseguir ter relação com o marido sem desconforto e participar, às vezes podemos ter resultados em uma semana, 2, 3 semanas. Okay. Às vezes é muito rápido. Os casos mais complicados são as meninas mais novas que têm a vulvodinha e aí é preciso mesmo o meu trabalho. Tem vulvodinha. Queres explicar? A vulvodinha é uma resposta que o organismo dá. Algo que ainda não se sabe muito bem a causa, mas que no momento da penetração, e às vezes basta o toque, tem uma dor em ardência brutal. Isto nos casos mais complicados, eu tive inclusive uma menina que para ter a certeza que tinha furinho, tentou entrar com uma cotonete, porque não entrava nada, nem um dedo. Portanto, são situações dramáticas que acontecem, mas estes sintomas de vulvodinha, e atenção, os sintomas da menopausa são sintomas de vulvodinha, é uma sensação de ardência, de queimadura, que é provocada pela parte nervosa, neural. Portanto, temos aqui uma componente do sistema nervoso que vai interferir com esta sensação e que torna bastante complicado a pessoa explicar. Não sei explicar. Parece que queima, parece que arde, parece que tem areia. O meu marido manda-me cortar as unhas. Sério? O meu marido cortar as unhas, eu acho que eles não têm jeito. Portanto, são tudo coisas. Houve uma paciente minha que me dizia, eu desde que fui operada, desde que fui esterectomizada, sinto os pontos. E não eram os pontos. São áreas internas que estão sensíveis e que têm contraturas e que é preciso tirar. Não é só o ímã, também há toda a musculatura pélvica que tem que ser trabalhada internamente por mim e algumas das técnicas podemos também passar para a utente para ela poder fazer em casa. Portanto, o tempo varia muito. Agora, o passo é o primeiro. A atenção que, e agora puxando a brasa à minha sardinha, eu posso fazer consultas online. Ok. Isso é muito importante. Apesar de estarmos no Porto, a Susana pode avaliar online. Avaliar como? Não achem estranho, tá? Vocês ficam com a câmera a filmar do peito para cima, mas estão despidas da cinta para baixo. São vocês que fazem a vossa avaliação com a minha indicação e vão respondendo o que é que está a acontecer. E, portanto, faço uma avaliação à distância, depois ensino as técnicas. E já tem a experiência de avaliação à distância e resulta também? Resulta. Não resultou em todos os casos se a causa tiver necessidade da minha mão. Aí não tem solução. Mas também dá conta disso e tenta, a pessoa vem a vir ao corpo, por exemplo. Esta técnica, pois devem vir, claro que sim. Esta técnica é sua. É minha. E eu estou neste momento inscrita no mestrado para tentar aprender o máximo que eu puder com as pessoas ligadas a esta área, saúde da mulher e pavimento pélvico, porque o objetivo que eu tenho é mesmo de conseguir dar formação e formar mais fisioterapeutas com esta técnica. E de alguma forma registar com um trabalho científico, porque isso é uma componente do mestrado, fazer uma dissertação de mestrado, que certamente vai ter muito sucesso, porque realmente eu nunca tinha ouvido falar numa técnica destas. Faz todo sentido, se nós pensarmos em termos razoáveis, faz todo sentido, porque se o bebê passa, se nós estamos preparadas para de dentro para fora sair a cabeça de um bebê, também estaremos preparadas para, com uma técnica própria, conseguir criar as condições de entrada de um pênis sem doer, do pênis ou de um brinquedo sexual, seja aquilo que for. A questão é esta: a partir do momento que interfere com a tua felicidade, com a tua qualidade de vida, é motivo para procurar. Não é porque o marido exige, ou porque o companheiro quer, ou porque a companheira diz. É porque tu não te sentes bem. E se não te sentes bem, é motivo para procurar. Eu não sei se a Susana quer falar de preços, se fará sentido, se depende muito. Depende. Não depende. Não depende. Então, o meu preço neste momento, a primeira consulta são 50 € e as sessões subsequentes são 45.
É um preço que eu acho que é justo para aquilo que nós ganhamos, para as vitórias que vamos ter, e sem dúvida que com a pessoa a fazer em casa, uma vez por semana, é mais do que suficiente. Ou seja, 50€ a primeira consulta e 45 nos tratamentos seguintes. Eu não sei quando é que vocês vão ver este vídeo, se já tiver sido há 2 anos, se calhar não sei. Sim, mas nós pomos ali a data, é para as pessoas terem noção de que a vida custa, não é? E passa, os anos passam e é preciso atualizar os preços. De qualquer maneira, olha, Susana, eu fico francamente entusiasmada. Aliás, já estou entusiasmada desde que eu conheço e que sei que existe. Eu própria tenho pessoas que lhe quero enviar para a sua clínica aqui do Porto, que vão de certeza absoluta, porque este é um problema dentro das questões relacionadas com a menopausa. A questão da dor sexual deve ser aquela que mais nos faz sofrer em silêncio, aquela que nós menos queremos falar sobre ela. E porquê? Nós tendemos a esconder aquilo que realmente, aquilo que nos magoa mesmo muito, e magoar no duplo sentido, magoar em termos de ânimo, de qualidade de vida, e magoar porque dói mesmo. Portanto, não desvalorizem, procurem quem vos saiba realmente ajudar, e para quem tiver possibilidade de vir ao Porto ou de consultar o site com a Susana Mesquita, a fisioterapeuta Susana Mesquita, procurem e sejam felizes, porque afinal é só isso que nós queremos. Eu não sei se há alguma coisa que a Susana queira acrescentar. Eu vou ter que acrescentar, se a Cristina, já falamos disso e eu acho que temos mesmo que trabalhar, que é o seguinte: existe o outro lado. Sim, ok. Existe o outro lado, o lado oposto. O lado oposto é a mulher que já não sente prazer, é a mulher que tem relações e não sente nada. É a mulher normalmente que teve filhos, em que o pavimento pélvico ficou alargado, relaxado, enfraquecido, e com a menopausa há um agravamento desse relaxamento e dessa fraqueza. É exatamente o oposto do que estivemos a falar. Ou seja, não é tão apertado, é mais largo e também... E não sentem prazer. Mas não sentem dor. Não sentem dor. Nem dor, nem prazer. Nem prazer. Não sentem nada. Ou seja, é um frete. É um frete. Depois vem a falta de líbido, porque como não sentem nada, vamos lá fazer o frete. Sim, atenção, porque a líbido também na dor também já desapareceu, não é? Claro, se dói. Como é óbvio. Mas depois vem questões de: será que eu já não gosto do meu parceiro? Ou será que ele já não gosta de mim? São coisas que são questões socioculturais que são importantes de reter, mas para explicar que muitas vezes esta falta de prazer vem associada à incontinência urinária, e tudo isto tem solução. Não é a mesma, aí já não é a terapia manual, temos o aparelho para fazermos o biofeedback, ensinar a mulher a conhecer o seu pavimento pélvico e a aprender como é que o contrai corretamente, utilizar técnicas no seu dia a dia, como a técnica do feixe éclair, puxar a barriguinha para dentro e fazer atividade com a contração, vai ajudar a não perderem o xixi e vai ajudar a fortalecer. Mas isso não são os exercícios de Kegel que se aprende na internet desta vida. Atenção, isso tem que ser devidamente conduzido por quem sabe. Porque é outra questão, sabe, Susana? Ainda ontem, em sessão, uma senhora me dizia, uma senhora magra, com 56 anos, com um nível académico até elevado e etc. E dizia-me, no fim, depois de 1 hora a conversar, dizia: sabe, eu também tenho outro problema, é que eu, ao tossir ou ao rir, saem umas gotinhas de xixi. Mas se calhar é só porque a bexiga está cheia. Não. Não é só porque a bexiga está cheia. É porque a bexiga está cheia. Esta mulher lá está, 3 filhos. 3 filhos. É isso. O pavimento pélvico enfraquece como todos os músculos do corpo. Não é diferente. O que é o pavimento pélvico? Os músculos do fundo do nosso corpo, temos a bacia, com os nossos 3 órgãos, os 2 órgãos da bacia. Tem aqui uma bacia, está explicado. Os 2 órgãos da bacia e o saco atrás forma um balde. E a parte de baixo do balde é o pavimento pélvico. A parte que sustenta. A parte do fundo. O fundo do balde é o pavimento pélvico, por onde passa a uretra, a vagina e o ânus. E isso enfraquece. Por isso é que as atletas que fazem desporto de alta competição, normalmente, mesmo jovens, já têm... Podem ter, não é? Podem ter, porque o esforço é muito grande. A continência, eu não me enganei, a continência é feita numa conjugação de fatores.
Dois principalmente, que são a força dos esfíncteres, que são as torneirinhas que ajudam a segurar o xixi. Esfíncter vulvar e o anal. Sim, mas aqui estamos a falar a parte visital, a parte da bexiga. Certo. Nós temos dois esfíncteres que ajudam a fechar a uretra. São dois? São dois, há um distal e um proximal. Okay. E eles têm força para segurar o xixi porque têm torneirinhas e fecham e abrem quando nós queremos e fecham quando nós queremos. Mas o pavimento pélvico, toda esta musculatura que envolve os três orifícios, vem ajudar. Okay. E quando há momentos de fraqueza, como por exemplo um parto, ele pode não conseguir fazer o trabalho dele e pode começar a aparecer incontinência. E episectomia, por exemplo, aqueles cortes que fazem, que agora até fala-se muito nisso por causa da violência obstétrica, também contribui para esta sensação, ou não? Nem. Nem. Porquê? Porque não é necessário haver uma episectomia para ter problemas. Okay. Nós temos incontinências nas cesarianas e temos incontinências nos partos em que não há cicatriz, em que não houve não rasgou. Portanto, não é necessariamente isso. O que é que acontece? Quando há uma episiotomia, o que acontece é que já indica que houve um parto um pouquinho mais complicado e que já houve mais esforço e que já foi necessário fazer uma intervenção. O pavimento pélvico, sem dúvida, sim, pode ser atingido pelo corte ou pelo rasgão, pela episiotomia. Não pela laceração. Okay. A episio é com a tesoura, a laceração é espontânea. Portanto, quando há uma laceração, não se sabe muito bem o que é que rasga e pode haver alguns grupos musculares que sejam apanhados. Aí sim, pode haver, mas tem a ver com o parto, propriamente dito. Okay. Mais do que até o ato do corte. Se o ato do corte, a gente corta, não sabe muito bem o que está cortado. Mas tem experiência, atenção, não me levem a mal quem está a ouvir, com a experiência sabe-se muito bem, mas às vezes não é exatamente, nós não somos todos iguais. Pois não somos, de todo, não somos mesmo. E portanto, a fechar aqui não é necessário ter dor, mas também não é necessário abdicar de prazer. Isso, nem é necessário fazer xixi sem querer. Não. Uma coisa muito gira que eu digo, incontinência não é incom perder mais do que 3 pingas de inência. É que a partir do momento em que nós perdemos uma gota, estamos com incontinência. Claro que é uma palavra feia, porca, suja, e que as pessoas têm imensa dificuldade em admitir. Meninas, toda a gente perde, numa altura ou noutra da vida. Contam-se pelos dedos, é uma porcentagem minúscula as mulheres que me passaram pelas mãos em que em algum momento da vida nunca perderam. Não é isso, os dados da uroginecologia, em 10 mulheres, 6 aos 60 anos têm prolapso dos órgãos genitais. Portanto, estão a ver o que é que isso quer dizer, não é? Até aos 60 anos. Eu tenho 60 anos, portanto, eu não me vejo ter a vagina a sair pela vulva. Não vejo isso acontecer. Mas, pelos vistos, em 10 mulheres, 6 têm esse problema. São as estatísticas dessa sociedade científica, portanto... E a incontinência, os números e a dor, os números não são reais. Não se tem. Não, porque as pessoas não dizem. Não procuram, não têm Claro, é isso. Ponham um penso diário e resolvem. Se tiverem diário, isso passa. Um penso higiênico também passa e tudo bem. Até chegar às fraldas e está tudo bem. O problema surge, sabe quando, Cristina? Então. Quando querem ir para a praia e não vão porque têm vergonha. Pois. Quando não querem ir numa viagem porque têm vergonha. Não é? Claro. Pois, há muitas coisas que estão envolvidas. É isso. Tem solução. Procurem ajuda. Os fisioterapeutas pélvicos existem. A nível de incontinência tem imensa oferta. A nível da dor já não há tanta oferta. A nível da dor sexual, pois. Por isso esta nossa abordagem era no sentido de dizer que há quem tenha uma técnica que se aplica na dor sexual e que ela resulta, mas também foi muito importante falarmos nesta questão aqui da incontinência urinária, porque é igualmente um problema que continua a ser estigmatizado e é muito difícil nós conseguirmos abordar isto. Susana, foi um prazer. Isto vai ficar disponível para vocês poderem fazer as perguntas que considerarem necessárias. Procurem na página da Vidas, Associação Portuguesa de Menopausa, aí vai ser possível partilhar para todo lado. Por outro lado, também vai ficar disponível em bocadinhos pequeninos, porque não dá para pôr grandes, mas fica disponível pelo menos no YouTube, também da Associação Portuguesa de Menopausa, que se chama Comunidade de Saúde em Menopausa, Movimento Menopausa Divertida. Procurem lá e não deixem de fazer as vossas perguntas, procurem a Susana, procurem um sorriso nos lábios no site
e nas redes sociais. Façam as perguntas, porque a Susana responde mesmo. Tenho todo o gosto. É como eu, não deixa ninguém ficar sem resposta. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada. E sempre a considerá-las. Obrigada também, Obrigada, Susana. foi um prazer. Muito obrigada.